Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos dar início ao estudo de uma nova sequência didática que é sobre tempo e clima, tempo atmosférico e clima. Eu sei que vocês já estudaram um pouco sobre isso no sexto ano, mas aqui no oitavo ano a gente vai aprofundar um pouco mais esse estudo, tá? Apresentando coisas diferentes e aspectos que vocês provavelmente não estudaram ainda, certo? Então, a gente já começa apresentando para vocês as duas áreas do conhecimento envolvidas, que são a meteorologia e a climatologia. Tanto a meteorologia quanto a climatologia são ciências, são áreas do conhecimento dedicadas ao estudo do tempo e do clima, respectivamente. Então, a meteorologia, ela vem do grego meteoros, que significa elevado no ar, e logos, que significa estudo. Então, é a ciência que estuda a atmosfera terrestre, as condições da atmosfera terrestre, as condições químicas e físicas da atmosfera. E a climatologia é também uma ciência que vai descrever, explicar e classificar os climas do planeta, certo? A gente vai hoje focar mais na meteorologia, mas ao longo dos dias a gente vai fazer o estudo dessas duas ciências ou de aspectos, né, que elas abordam, que são interessantes para nós aqui no oitavo ano. Algumas questõezinhas, né, de conhecimento prévio para vocês pensarem, e aí lá no final da sequência didática, né, daqui a 3 semanas, vocês podem voltar e rever, né, suas respostas. Então, primeiro, qual a importância de sabermos previamente as condições meteorológicas em determinado lugar no nosso dia a dia? Eu já estou dizendo que é importante, né? Nem estou perguntando se é ou não, mas para vocês pensarem sobre a importância. Existem cidades de clima frio no norte e no nordeste do Brasil? Que fatores influenciam o clima de uma região? Então, para responder essas perguntas, primeiramente tem que estar bem claro na cabeça de vocês a diferença entre tempo e clima, porque não são sinônimos. O tempo se refere ao estado geral da atmosfera num determinado momento. O tempo ele se refere às condições atmosféricas num momento, num curto espaço de tempo, que pode ser horas, dias, uma semana, 15 dias, até um pouco mais, mas quanto mais tempo vai passando, menos precisa fica essa informação a respeito do que se pode prever sobre as condições da atmosfera. E o clima, ele se refere ao comportamento da atmosfera durante um período longo de observação sistemática, observação científica, com a ajuda da meteorologia, né? Então as duas ciências se relacionam. É determinado que para se estabelecer o clima de uma determinada região, as observações elas têm que ser feitas ao longo de um período de 30 anos, com coleta de dados da meteorologia. Então, é uma observação sistemática para que se chegue ao clima, né, à definição do clima de uma região. Ok? Bom, vamos fazer um pequeno exercício. Se vocês saírem no quintal, olharem o céu pela janela da sala, do quarto, não sei onde vocês estão, é possível que vocês verifiquem a situação da atmosfera. Então, podem sair, dar uma olhadinha,
tá? Observem. E aí eu vou fazer uma perguntinha para vocês depois, tá? Vamos supor que vocês já foram, né? Mas, por favor, depois vocês vão lá dar uma olhada, vocês já conseguiram ver, ótimo. Essa observação que você consegue fazer do céu e do ambiente, né? Nos dá indícios do tempo ou do clima dessa localidade, dessa região que você observou, pelos conceitos que a gente viu anteriormente. Do tempo, né? Do tempo. Tempo é a condição local, momentânea, e como a atmosfera é instável na maior parte das vezes, o tempo pode variar em horas, né? Às vezes aqui em Curitiba a gente tem muito disso, amanhece um dia bonito, com sol, depois tudo muda, né? Com a chegada de uma frente fria, que a gente ainda vai estudar certinho o que é essa frente fria. Então aqui, pensando aqui, né? Vocês podem me responder depois, mas vocês acompanham com regularidade a previsão do tempo em telejornais, internet, outras fontes de informação, rádio? Hoje em dia, muito difícil quem não tenha um smartphone com um aplicativo da previsão do tempo, né? Tá sempre ali na tela, então a gente acaba acompanhando. Os telejornais estão cada vez mais dando espaço à previsão do tempo. Isso é bem interessante. Ok, vocês foram lá fora, olharam pela janela, né? Não sei como está hoje, provavelmente nubladinho, tempo fechado. E é possível ter uma ideia, né, de pelo menos como estará o tempo durante o dia de hoje. Mas quando a previsão do tempo é feita para um espaço de tempo maior, eu usei os dois tempos propositalmente, né? Eles têm sentidos diferentes. Uma semana, 15 dias, eu quero saber como vai estar o tempo naquele final de semana próximo, quando podia, né, passar um fim de semana na praia. Será que apenas a observação do céu é suficiente para obter esses dados? Você pode ir lá fora, olhar para o céu, olhar uma folhinha balançando mais forte da árvore e já saber como estará o tempo daqui a 2 semanas, naquele fim de semana que você escolheu para sua viagem, quando puder viajar, né? Bom, a gente pode ver a quantidade de nuvens no céu, ou determinar a direção do vento pelo movimento das folhas, as roupas no varal. E eu chamo isso de observações sensoriais, que pedi que vocês fizessem antes, né? Sair lá fora, olhar o céu, imaginar, na verdade, inferir, né? Como vai ser o dia de hoje. Essas observações são sensoriais, você está usando principalmente a visão, né? Um órgão do sentido, para perceber isso. Bom, mas para coletar dados climáticos precisos, aí eu estou falando de estudo científico, deve-se recorrer aos instrumentos meteorológicos, que são as observações instrumentais, certo? Então, no meio dessas observações, lembra que eu perguntei no começo que fatores influenciam o clima de um lugar, né? Esse estudo científico ele vai estudar exatamente esses fatores que influenciam o clima de um determinado lugar, e a partir desses fatores se consegue prever como estará o tempo em um determinado dia, ok? Ou dias. E quem faz isso, né, quem se encarrega de fazer isso, são as estações meteorológicas, por meio dos seus instrumentos. Só fazendo parêntese aqui, nem sempre
foi assim, né? O homem sempre se interessou pelo tempo, vamos dizer, pela previsão do tempo, né? E saber como estará o tempo naquele dia ou dias. O homem primitivo já precisava disso para questão de abrigo, caça, pesca. Os gregos antigos se interessavam muito pelo tempo. A mitologia grega, ela traz vários deuses, né? O deus da chuva, do trovão, do sol. Então tem uma relação muito grande ali dos gregos com a questão meteorológica. No Renascimento, quer dizer, antes disso, né? Desculpa, ali no século IV a.C., um filósofo chamado Aristóteles, que vocês já devem ter ouvido falar, publicou uma obra inteira sobre a meteorologia. E por muito tempo essa obra ela foi considerada a Bíblia das condições atmosféricas. O tempo foi passando, aí sim chegou o Renascimento, ali no século XIV, XV, os instrumentos começaram a ser desenvolvidos e cada vez mais o estudo do tempo e, consequentemente, do clima se tornou mais preciso, né? Foi possível fazer as previsões de uma maneira mais precisa, científica, certo? Então, tudo isso acontece numa estação meteorológica hoje, né? Quando a gente fala da atualidade. Lá os cientistas realizam leituras, observações contínuas e eu trouxe aqui alguns instrumentos meteorológicos para apresentar rapidamente para vocês, porque ao longo das aulas, a gente vai estudar esses fatores que interferem, né, que influenciam o clima de um lugar. E também o tempo, né? Nós vamos ver aqui também o tempo, tanto que eles são usados ali como parâmetro nas estações meteorológicas. Então, a gente vai ver esses instrumentos e o que eles fazem, certo? O barômetro registra leituras de pressão atmosférica. As birutas ou palhetas meteorológicas indicam a direção do vento. Termômetros, olha o tamanho desses termômetros, fornecem leituras de temperatura mínima, máxima, que a gente vê na previsão do tempo, a média também. Os anemômetros, eles medem a velocidade do vento. Os psicrômetros indicam a umidade relativa do ar. Não se preocupem que quando a gente for falando desses fatores, a gente vai comentar um pouco do funcionamento desses aparelhos. O actinômetro fornece medições de radiação solar. E o balão meteorológico com radiosondas. Ele mede temperatura, umidade e pressão, mas nas camadas mais altas da atmosfera. Então, ele é acoplado ao balão, o balão vai subir, a pressão vai fazer com que ele exploda. Vocês podem observar aqui que tem um mini paraquedas, né, para que essa radiosonda caia com o mínimo de impacto. Ela é coletada e esses dados são analisados, ok? E os satélites, né? Estava esquecendo dos satélites, que são utilizados para observações meteorológicas lá do espaço, principalmente para registrar o movimento de nuvens e sistemas de tempestade, né? Eu acho que também quando a gente vê a previsão do tempo no jornal, a gente vê aquele movimento das nuvens, tudo aquilo ali é coletado por satélite. Bom, vamos praticar um pouquinho a diferença entre clima e tempo atmosférico por meio de frases, tá? Frases simples que a gente fala no dia a dia, só para praticar essa diferença. Então, analisar essas frases. Escrevam aí C para clima e T para tempo. Tempo atmosférico, né? Vamos lá. São Paulo amanheceu com céu nublado e com grandes possibilidades de chuva. E aí? É uma referência ao clima ou ao tempo? Vamos ver todas, depois eu volto.
São Luís é uma cidade úmida e quente. Eu estou falando do quê? Do tempo de São Luís, do Maranhão ou do clima? Em Curitiba, os invernos costumam ser rigorosos. Tempo clima. A previsão indica que o dia terá temperaturas elevadas. Tá bem fácil, né? Então, essa primeira frase, São Paulo amanheceu. Então, é um momento X ali. É o tempo, né? São Luís é uma cidade úmida e quente. É uma cidade úmida e quente. É o estado dela que foi medido ao longo, as condições atmosféricas foram medidas ao longo de um longo tempo para se chegar a essa conclusão. Em Curitiba, os invernos são rigorosos, costumam ser rigorosos. Eu não estou falando de uma situação momentânea, costumam ser rigorosos os invernos. Então, é o clima. A previsão indica que o dia terá temperaturas elevadas. Previsão do tempo. Aquele dia terá temperatura elevada. Inclusive, às vezes, no inverno, a gente tem um dia, né, que a temperatura é um pouco mais elevada. Bom, e será que é útil prever o tempo? Né? Eu coloquei uma lista de atividades onde a gente tem a plena convicção que são atividades nas quais a previsão do tempo se torna fundamental para que elas sejam desenvolvidas de maneira adequada. A agricultura é muito importante para saber a hora do plantio, da colheita, se vai ter geada, chuva forte. A navegação, né? Claro, em alto mar é necessário saber se vai ter uma tempestade para adiar a viagem ou não, se está tudo tranquilo. A aviação, né? Os pilotos de avião, eles precisam saber como vai estar o tempo em determinado local para planejar a rota, para que haja segurança no voo, para saber se é possível decolar, aterrissar. Prática de esportes, né? Tem esportes diretamente relacionados com a previsão do tempo, como surf, né? Imagina, é muito mais difícil praticar o surf, né? No mar com chuva forte, frio. Para sair de casa, que roupa eu vou usar? Levo guarda-chuva? Quando a gente vai viajar, né, a gente precisa também saber como estará o tempo, condições da estrada, que roupa eu vou colocar na minha mala. A construção civil, depende, né? Períodos chuvosos, as obras externas acabam parando, né? As tarefas domésticas, a gente precisa saber, né? Principalmente quando você pensa em lavar roupas, né? Ela tem que secar, né? Quando você não tem uma secadora, você tem que acreditar que vai dar certo que ela seque ao sol, ao vento, né? Proteção da população no caso de furacões, tornados. Então, quando se sabe que isso vai acontecer, a população pode se proteger, né? Se resguardar. Bom, gente, por enquanto é isso, tá? Nós vamos continuar falando a respeito do tempo, do clima, dos fatores envolvidos e sigam as orientações da aula de hoje, realize as atividades, tá? Poucos alunos estão fazendo as atividades, quando elas não valem nota, de repente elas podem vir a valer, viu? Então, um beijo, fiquem bem, fiquem com Deus, certo? E até a próxima.